a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para trazer a review do 12º episódio de This Is Us, a continuação do último episódio, né? Porque nós tivemos lá o episódio 11, depois tivemos ali um hiatinhos assim de umas 2 semanas e agora tivemos a continuação desse episódio que, modéstia à parte, eu achei que ele ia ser um pouquinho mais triste. Foi triste, mas não achei que foi tão assim chocante. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar aquele like, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana tem vídeo novo e tem também as reviews de This Is Us. E hoje nós vamos falar sobre o 12º episódio, que foi uma continuação do 11º, que foi exibido nos Estados Unidos ali umas semanas atrás, porque tivemos ali um hiato de umas 2 semanas mais ou menos, então só agora estamos podendo trazer essa belíssima review. Já no começo do episódio nós tivemos o Kevin, o Randall e a Kate levando o Nick para um quarto de hotel e percebemos que o Nick não estava muito contente com a situação e nem muito confortável. Eu acho que ele estava um pouco assustado depois de passar tanto tempo ali escondido dentro de um trailer. Depois eles tentam conversar sobre e aí quem vai avisar a Rebecca, e logo o Randall e a Kate tentam, né, sair dessa enrascada e o Kevin acaba sendo o que vai fazer tudo, né, coitado. Eu achei assim, a Kate não me surpreendeu ela tirar o corpo fora, porque a Kate sempre faz isso. Mas o Randall, um cara que tá sempre aí ajudando, sempre querendo o bem do povo, né, simplesmente tirar o corpo fora, eu me decepcionei com o Sr. Randall e fiquei com dó do Kevin ali, tendo que correr atrás de tudo, né, afinal o Nick é tio deles, né, e parece que o Kevin era o único preocupado com a situação. Depois, no dia seguinte, durante o café da manhã, nós vemos que o Randall e a Kate ficaram meio surpresos ali com a chegada da Rebecca, né, que o Kevin chamou ela, mas acho que eles pensaram que ela ia demorar um pouquinho mais para chegar. E assim que ela viu o Nick, ela ficou assim meio chocada. Diz ela que sentiu ali uma semelhança entre ela com o Jack. E daí eles estavam querendo que o Nick frequentasse aqueles centros de veteranos para poder falar sobre os sentimentos dele, praticamente uma terapia para veteranos, né? Mas o Nick já não estava muito afim da ideia, ele achava que tá bom assim, ele tá bem assim, ele não quer ajuda no momento, ele acha que ainda não está preparado para isso. Então você vê já na cara do Nick que ele não tá contente com a situação, e mesmo assim a Rebecca chama ele para conversar, e eu achei que ela chamou ele de jeito meio ríspido, né? Parece que tipo, ela chegou do nada, Nick, precisamos conversar. Eu falei, gente, a bicha tá brava com ele. E no fim ela acaba demonstrando que ela estava até feliz de estar conhecendo uma pessoa que conhecia o Jack depois de tantos anos. Ela mesma fala que fazia muito tempo, né, que ela não ficava perto de alguém que conhecia o Jack, que podia conversar sobre o Jack. Mas o Nick, de começo, ele não quer conversar sobre isso, ele prefere ficar quieto porque ele fala que o Jack queria que ele estivesse morto, então eu acho que ele preferia permanecer daquele jeito como o Jack queria. Mas a Rebecca teve um momento que ela até ficou meio surpresa, porque o Nick contou, né, que ele sabia sobre a existência da família do Jack, e ela até acaba se recordando da tal viagem que ele fez logo próximo ao Dia dos Namorados, que ele viajou e contou que tinha ido visitar um amigo, dela acaba ligando as peças ali e entendendo que o tal amigo que precisava de ajuda, mas que estava tudo certo, que ele tinha deixado para trás, era de fato o irmão dele. Durante toda a conversa entre o Nick e a Rebecca tenta meio que convencer o Nick a aceitar essa ajuda que o Kevin estava propondo, mas o Nick falou que ele não era uma experiência, né, que o Kevin podia até ver ele como tio, mas ele apenas via ele como um cara famoso, bonito, e que ele não era uma experiência que tipo, então tá, eu aceito, daí seu filho fica tipo, o herói do dia, né? Ele tava bem bravo mesmo. Ele falou que ele era uma pessoa, ele costumava ser uma pessoa que tinha sonhos, ele sonhava em ser escritor, ele sonhava em ser médico, e de repente ele já não tinha sonho nenhum, e ele até gostaria de tentar voltar a ser essa pessoa, mas eu acho que aquele não era o momento. A Rebecca até meio que deu uma entendida no sentimento dele, mas depois o Nick, ele, em agradecimento a Rebecca, ele conta, né, ele acaba contando assim um fato ali isolado que ele teve com o Jack quando os dois eram crianças, que o Jack sempre gostou de construção e montar as coisas, que ele fez um forte no quintal deles,
e ele tava tentando explicar pro Nick como que era, e o Nick nunca entendia nada do que ele tava falando. Mas ele acabou sendo um cara que acabou conversando com a Rebecca super bem, acabou aceitando, a Rebecca também aceitou. Então ficou ali por isso mesmo a história entre os dois. Durante toda essa confusão, como a Kate e o Randall decidiram tirar o corpo fora, né? A Kate falou que tinha uma consulta em Los Angeles e não podia faltar. O Randall falou que tinha que voltar para a família dele porque a Beth tá desempregada, ele tinha que estar lá dando um apoio. Então, durante essa viagem de volta, eles acabam tendo bastante memórias do passado, de quando eles fizeram uma briga de lantejoulas na casa deles. Foi num dia, logo depois que o Jack voltou dessa viagem. O Jack parecia bem estressado. E a Rebecca, né, como ele estava estressado, a Rebecca acabou levando o Kevin para conseguir um autógrafo de um jogador de beisebol. E ela acaba até ficando surpresa com alguns acontecimentos, porque ela vê que o Kevin estava super conversando com o jogador e ele não fala sobre o que ele tinha conversado com o cara. E daí ela acaba abordando, né, enquanto o Kevin vai ao banheiro, ela acaba abordando esse jogador. E ele fala, não, ele me deu umas dicas porque ele viu que talvez eu vá ser transferido de time, e ele tem um cartão onde mostra, tipo, os meus gols. Ele começou a me dar uma dica onde eu podia jogar sinuca e essas coisas assim. Ela fica meio surpresa com o filho, ela descobre que ele é um menino que, por mais que não transpareça, mas ele é um menino de bom coração, e o Kevin continua sendo esse mesmo menino de bom coração. E nisso, o Randall, né, durante essa viagem, ele propõe a Kate para eles irem visitar, né, a rua onde eles moravam e tal. Eles acabam passando na casa onde costumava ser a casa deles, e eles pedem para entrar nessa casa para poder relembrar e tal. Só que daí acaba tendo meio que um conflito ali de lembranças e do que a Kate lembra de ter sido um dia maravilhoso, que os três brincaram naquela guerra de lantejoulas, ela, o Randall e o Jack. O Randall já tem uma lembrança diferente, e ele lembra que o Jack naquele dia ele estava bravo, ele estava chateado, e ele na verdade brigou com os dois por causa de uma bagunça que eles tinham feito com a lantejoula, e jogou tudo ali no carpete da sala. E daí, depois que eles viram uma pizza, o Jack, quando vê aquilo, ele acaba, né, pegando essa pizza, levando pra cozinha, ele acaba jogando o prato na parede. E a Kate não se lembra. A Kate, ela basicamente guardou só as memórias boas do Jack. Ela não lembra de nada. Ela não... Por isso que eu acho que ela tem essa imagem de pai perfeito, não sei o que. Ela não lembra dos erros do Jack, ao contrário dos outros irmãos. Isso aparece o Kevin rapidamente ali no trailer do Nick ligando pra Zoe, né, tentando ver se ela não conseguia ir lá, contando o que estava acontecendo e tal, e ela não consegue chegar ao local onde ele estava. Ele está indo lá meio que pra fazer uma limpeza no trailer e deixar tudo certinho pro Nick. Já chegando no final do episódio, nós vemos que o Nick, depois de ter toda a conversa com a Rebecca, ele vai até o quarto do hotel do Kevin, chama ele, e os dois vão para o trailer do Nick, onde o Kevin ajuda a consertar o teto lá do trailer que estava com um vazamento. E sendo assim, o Nick acaba conversando com o Kevin, fala que mesmo sendo doloroso para ele aceita, sei lá, futuramente até ter um novo encontro entre eles, e que ele aceita ir pelo menos a uma reunião, né, dos veteranos. 2 reuniões ele já faz demais, né? Uma ele até aceita ir. Daí os dois dão um aperto de mão e fica tudo ali tranquilo. Daí no caminho de volta, Rebecca e Kevin dentro do carro. A Rebecca fala que está muito orgulhosa do filho, e nós vemos que o Kevin já não tá com uma cara muito boa, ele tá com uma cara meio triste, e volta um pouquinho para trás, que mostra que enquanto ele tava no trailer conversando com a Zoe, ele acaba tendo uma recaída, ele acaba tomando um copo de uísque, que depois ele acaba basicamente tomando a garrafa inteira de uísque, e a gente ficou como triste com o nosso menino, né, gente? Que ele... Ai, gente, Kevin tava tão maravilhoso, nesse episódio. Por que, moça, teve recaída? Eu acho que a gente vê que o Kevin é uma pessoa que ele ainda é muito machucado por dentro. Ele tem aquela pose de durão, assim como ele tinha na infância e na adolescência dele, ele tinha uma pose de durão, mas no fundo ele é um menino que tem sentimentos, ele é super sentimental, e a gente vê que desde a infância ele sempre se sentiu rejeitado pelo Jack e pela Rebecca. O Jack, a gente via que sempre tinha aquela paixão, aquele amor pela Kate, assim como a Rebecca tinha aquela paixão pelo Randall. Eles amavam o Kevin, com certeza, mas a gente não sente aquela paixão, sabe? Aquele apego como o Jack tinha com
a Kate, por exemplo, né? Aquela amizade entre eles. Então acho que ele sempre se sentiu excluído. E daí depois, quando ele tenta consertar as coisas com o tio dele vai e meio que rejeita ele também. Daí ele liga pra Zoe, né, pra ver se ela vai lá. A Zoe meio que rejeita porque ela tá ocupada e não pode visitar ele. Daí eu acho que ele se sentiu meio sozinho. Eu fiquei meio com dó. Até porque ele até fala, né? Eles fizeram a viagem lá dos irmãos e chegou na hora de ajudar o tio. Os dois saíram do caminho dele e ele ficou praticamente sozinho. Então eu acho que ele acabou ficando triste tendo essa recaída, porque eu fiquei muito triste pelo meu menino. Porque eu fico pensando, né, gente? Quem que vai ficar ali do lado do Kevin se acontecer alguma coisa com o Kevin? Quero que alguém descubra que ele teve essa recaída e eu espero que ele não, sei lá, volte a beber ou que, ai, não sei o que eu espero. Eu só espero que ele fique bem. E para fechar o episódio, nós vimos que o Randall retornou à casa, mas a Beth está de viagem. A mãe dela quebrou novamente o quadril, então por isso ela estava indo para a capital. Ela ia pegar a Zoe no aeroporto e as duas iam para DC para ver a mãe. Então, no próximo episódio, nós teremos um episódio totalmente focado na Beth, na mãe e na família dela. Veremos a Beth quando criança, quando adolescente, quando ela conheceu o Randall. Veremos tudo de querida Beth, né, gente? Vamos entender um pouco mais essa mulher maravilhosa. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito. Também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima!